16 de abril, meditação no devocional Café com Deus Pai. Não murmure e não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Antes de lermos a meditação, quem escreveu 1 Coríntios foi o apóstolo Paulo. E quando Paulo fala a respeito desse texto, ele está se lembrando de um acontecimento do Antigo Testamento. O povo israelita ficou como escravo durante 400 anos no Egito, e Deus levantou um profeta chamado Moisés para que orientasse o povo para que saíssem da escravidão no Egito e caminhassem por um deserto até chegarem à terra prometida, que é a terra de Canaã, que é onde fica o território de Israel. Só que no meio do caminho, eles passaram pelo deserto, e no deserto as pessoas passam algumas dificuldades, porque no deserto é muito seco durante o dia e muito quente, e é muito frio durante a noite, mas Deus se manifestava no meio deles, como uma nuvem para protegê-los do calor durante o dia e como uma coluna de fogo para trazer calor e luz durante a noite para que eles caminhassem no deserto. Mas, muitas vezes, eles tinham que pedir a Deus que preparasse água, que preparasse carne, que preparasse alimento, e o povo começou a ficar chateado, porque não havia cebolas, pepinos e não havia alho. Então, muitas vezes o povo começou a reclamar para Moisés. E Moisés passou muitas incomodações com aquele povo. E por causa dessas incomodações, houve muitas vezes que Deus castigou o povo com doenças e com pestes para que eles ficassem doentes e depois de doentes pedissem que fossem curados. E Deus os curava. E então eles se arrependiam. E aqui Paulo fala: não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Tem um episódio no Antigo Testamento em que começaram a reclamar e reclamar, e Deus enviou esse anjo, e muitos deles, aqueles que reclamavam demais, foram mortos porque Deus quis colocar um castigo sobre eles, porque eles estavam sendo ingratos pela vida e pela libertação que Deus estava dando a eles. Agora, explicado esse contexto, qual o contexto em que Paulo fala esse versículo, vamos ler aqui a mensagem: não murmure. Em todos os lugares onde há multidões, há sempre alguém descontente, pronto para reclamar. Às vezes, podemos ser nós mesmos essa pessoa, enxergando o mundo com uma ótica negativa, sem apreciar as bênçãos que o Senhor nos concedeu. Essa tendência humana remonta aos tempos antigos. Como vemos, após a libertação do povo de Israel do Egito, apesar de testemunharem milagres, encontraram motivos para reclamar, até mesmo do maná que lhes era dado para sustento. Em momentos de descrença, recorreram à idolatria, demonstrando ingratidão pelas bênçãos de Deus e prolongando sua jornada rumo à terra prometida. Quem conhece essa história sabe que o povo de Israel ficou no deserto por 40 anos, porque cada vez que eles murmuravam e reclamavam, Deus acrescentava mais um tempo para que eles ficassem no deserto, em razão da ingratidão deles. Na palavra, aprendemos que a murmuração surge quando nos queixamos da nossa situação, quando nos sentimos superiores aos outros, quando invejamos ou criticamos. Essas atitudes revelam nossa falta de identidade em Deus, levando-nos às raízes da insatisfação constante e da ingratidão, que tem como consequência a murmuração. Portanto, é crucial
cultivar uma atitude de gratidão, lembrando-nos constantemente dos feitos do Senhor. Antes de reclamar, reflita sobre tudo o que Ele fez por você e vem fazendo. Não deixe suas promessas serem enterradas na terra da ingratidão. Seja grato em todos os momentos, assim como diz o salmista: Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmos 118, 28 e 29. Que hoje você possa decidir adorar em vez de murmurar, orar em vez de reclamar, confiar em vez de ser pessimista, ser grato em vez de ingrato, pois isso fará de você uma bênção por onde quer que andar. Essa é a mensagem de hoje. Não murmure. Aqui, no dia 16 de abril, do Café com Deus Pai, a frase lateral é: há pessoas que não fluem porque estão presas à insatisfação e à ingratidão. Lendo mais uma vez: há pessoas que não fluem porque estão presas à insatisfação e à ingratidão. Estamos no dia 106 de 365 dias e a leitura bíblica de hoje é João, capítulo 17. Você pode depois abrir a sua Bíblia em João, capítulo 17, e a palavra-chave de hoje é gratidão. Vamos lembrar que hoje despertamos, recebemos o fôlego de vida, você conseguiu dormir, teve a sua cama, o seu cobertor, o seu travesseiro. Daqui a pouco você pode tomar um café, você pode beber água, você tem paladar, o prazer de experimentar o sabor dos alimentos. Você pode respirar e cheirar e enxergar e ver e ouvir e caminhar e andar. Tem um trabalho e se não tem e está desempregado, está com vida e pode agradecer a Deus pela vida e pedir a Ele que lhe abra uma porta. Se está insatisfeito com relação ao seu trabalho, com relação ao seu casamento, você tem hoje uma oportunidade de começar a mudar e colocar aquilo que está gerando insatisfação em você diante de Deus. Ore ao Senhor e se você está passando por alguma tribulação ou por alguma situação desconfortável, não reclame. Ao invés de reclamar, coloque diante de Deus. Aqui em Romanos, no capítulo 5, Paulo, quando escreveu essa carta para o povo de Roma, para os romanos, ele nos ensinou uma coisa sobre as situações difíceis. Veja aqui Romanos capítulo 5, vamos ler o versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos, ou seja, nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Se você, portanto, está passando por uma crise, por uma tribulação, seja em que área for, saiba que essa tribulação está aí para produzir em você paciência para lidar com a situação. Aí o versículo 4. E a paciência, a experiência, na medida em que você olha para essa tribulação como um motivo de treinamento, como uma chance de crescimento, como uma chance de orar a Deus e estabelecer um relacionamento mais profundo com Deus, porque nas tribulações nós oramos mais, falamos mais com Ele, pedimos mais direcionamento e Ele responde mais e se faz mais presente na nossa vida. E quando Ele traz a iluminação e a orientação, nós ganhamos a experiência. Então aprendemos paciência, com a paciência vem a experiência e a experiência traz a esperança. Porque quando você passa pela experiência de ter as respostas de Deus, você passa a confiar que Ele com certeza vai mudar a situação. E o versículo 5, e a esperança, quando você ganha a esperança, aumenta a sua fé. Quando você ouve a voz de Deus,
a esperança não traz confusão. A esperança não traz confusão porque quando você ganha essa intimidade com Deus, o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Toda tribulação é um processo. Se você for até o Antigo Testamento e ler o livro de Êxodo e de Números, onde o povo estava caminhando pelo deserto e passando pelas tribulações ao longo do caminho até chegarem na Terra Prometida, você verá que todas as vezes que o povo reclamava e pedia que Deus desse respostas, Deus dava respostas, mostrava coisas incríveis, como derramar água da rocha, como aparecer como uma nuvem durante o dia para protegê-los do sol, como aparecer de noite como uma coluna de fogo que trazia calor e luz, como derramando o maná, que era um pão branco que brotava pelas manhãs, que caía do céu para dar a eles o que eles necessitavam. Mas, mesmo com todas essas experiências que Deus estava dando a eles, eles decidiram murmurar e reclamar, quando na verdade eles deveriam agradecer porque estavam no deserto e estavam recebendo o que era necessário e Deus estava reservando as cebolas e os pepinos e os alhos que eles estavam sentindo falta no deserto para o momento em que eles recebessem a promessa e entrassem na Terra Prometida. Deus está reservando aquilo que é melhor para o tempo certo. No momento da tribulação, é o momento de desenvolver paciência, experiência de relacionamento com Deus, de falar com Ele e de ver como Ele responde e de ganhar esperança. E a esperança vai tirar toda a confusão de que Deus realmente está cuidando da sua vida e você vai ver quanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, está derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida, pelo Espírito Santo que já está em nós, que já foi dado a nós. Que Deus abençoe a sua vida e que você vença as tribulações tendo a paciência, a experiência, ganhando experiência e a esperança, sem estar mais em nenhum momento de confusão, mas recebendo o amor de Deus no seu coração e o que está em você pelo Espírito Santo e que já nos foi dado. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém.